do Senhor. De uma maneira ou de outra, o nosso pecado tem que ser punido. O meu pecado, o seu pecado, o pecado de Adão e Eva, todos os homens que são pecadores, eles vão ser punidos. E a pergunta é: como Deus, sendo justo, pode justificar esse pecador? Ele pode tornar esse pecador livre dessa justiça que requer, que seu pecado requer, né? O pecador, por seu pecado, ele requer de Deus que Deus haja com justiça e o puna. E o salário do pecado é o quê? É a morte, a Bíblia diz. De que, infelizmente, o homem desobedece essa ordem, o homem peca, o homem cai, a morte vem sobre ele, não só no aspecto físico, a morte que nós estamos acostumados a ver no dia a dia, não só no aspecto físico, mas a morte no sentido espiritual. Então, irmãos, o salário do pecado é a morte. O homem é pecador, ele merece essa morte. E agora, se ele merece essa morte, se essa morte tem que vir sobre ele, como Deus, sendo santo e justo, pode agora salvar esse homem sem matá-lo? Porque quem tem que pagar pelos seus pecados é quem? É o homem. Só que como nós vamos pagar pelos nossos pecados, se nós temos que morrer? Na verdade, Deus, Ele, por amor a nós, e aí você questiona, o que é que fez Deus nos amar? O que levou Deus a nos amar? A sua soberania, a sua soberana vontade. Porque não há nada em nós, na nossa vida, que tenha chamado a atenção de Deus para que Ele possa ter usado isso como fundamento para o seu amor. Porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Antes mesmo de existirmos, o Senhor já nos amou. Na verdade, a nossa existência e salvação já é fruto do seu amor. Então, meus queridos irmãos, o Evangelho, ele começa por esse ponto. Essa é a pregação do Evangelho, de que nós somos pecadores e que merecemos a morte como juízo de Deus por causa dos nossos pecados. O homem em si, como toda a descendência de Adão, já nasce no pecado, então é impossível que nós, por nós mesmos, consigamos essa justiça, essa salvação. Aí o que é que Deus faz? A única maneira de Deus nos salvar e ao mesmo tempo punir o nosso pecado é pela figura do substituto, como nós conhecemos muito bem, o bode expiatório, né? Porque a ideia de que um inocente está recebendo a culpa de outro. E essa é a mensagem do Evangelho. Para se entender o Evangelho, nós precisamos entender a ideia do bode expiatório. Porque o Antigo Testamento, Deus vai instituir para o seu povo que eles façam sacrifícios de animais inocentes em favor do pecado deles. Para quê? Para, de uma forma didática, Deus já preparar a mente desse povo e o entendimento desse povo e o nosso, de como se daria a nossa salvação. Que seria justamente o fato do próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se tornar homem. Não é o homem que tem que pagar? Então ele se torna homem. Paulo vai chamar Jesus de o segundo o quê? O segundo Adão. A única maneira de Deus salvar o pecador seria o homem cumprindo a santa exigência da lei, da vontade de Deus. E aí nenhum de nós é capaz de fazer isso, porque se a gente falhar em um só mandamento, nós já somos culpados de toda a lei. E ao mesmo tempo o homem ter que sofrer a punição do pecado que Deus precisa derramar no pecador. A obediência ativa de Jesus, o fato dele cumprir toda a lei, ele cumpre toda a lei de Deus em todos os sentidos. Jesus é fiel a Deus em tudo, ele não falha em nada, ele não peca em nada, e ao mesmo tempo ele vai ter que ser obediente passivamente a Deus pelo fato de agora, sem pecado, receber a ira de Deus, o juízo de Deus contra o pecador, mas não no pecador, nele. A ira de Deus ser derramada sobre ele que não tem pecado, porque ele vai assumir o papel do inocente que se coloca no lugar do culpado e que paga pelo culpado.